E se uma das imagens mais famosas do mundo escondesse detalhes que até hoje ninguém consegue explicar completamente? Sejam muito bem-vindos ao canal Você Pode com Deus. É uma alegria imensa iniciar mais uma exploração profunda aqui neste espaço. Hoje, a nossa conversa não é só sobre um pedaço de tecido, sabe, ou um evento que ficou perdido lá no passado. É sobre um mistério que desafia totalmente a razão e toca direto no nosso coração. Nossa, é sempre um privilégio enorme compartilhar essas descobertas aqui. E, de fato, a nossa jornada de hoje leva a gente para bem longe da nossa realidade moderna, direto para o México, no ano de 1531. Mas, assim, o nosso objetivo aqui não é dar aula de história, de jeito nenhum. O convite é para adentrarmos juntos nessa narrativa muito fascinante de Nossa Senhora de Guadalupe. A gente quer descobrir como os detalhes físicos que são completamente inexplicáveis revelam mensagens espirituais de uma profundidade absurda. Mensagens sobre a presença divina no cotidiano e sobre o poder de uma fé simples, né? Vamos desvendar isso. O que mais me intriga logo de cara, é pensar como é fisicamente possível que um evento de 1531, sei lá, há quase 500 anos, apresente características que até agora a nossa tecnologia mais avançada não consegue explicar. Desafia a lógica, mesmo. Mas para a gente entender o peso desse mistério, imagino que a gente precisa primeiro olhar para o cenário daquela época, certo? Não dá para isolar o milagre do momento em que ele acontece. Com certeza não. Para compreender a magnitude absoluta do que ocorreu ali, a gente tem que sentir o clima daquele momento. O México de 1531 vivia um dos períodos de choque cultural mais sangrentos e dolorosos de que se tem notícia. Era algo bem brutal, né? Total. De um lado, a gente tinha o Império Azteca, com toda a sua riqueza e complexidade, mas que trazia uma prática aterradora, que era o sacrifício constante de seres humanos. E, incluindo crianças, para aplacar a fúria dos deuses pagãos deles. Caramba. E do outro lado, tinham os colonizadores espanhóis chegando e impondo pela força uma nova cultura, uma nova visão de mundo. Então era literalmente um choque de espadas de metal contra lâminas de obsidiana. Uma terra inteira banhada em trauma, ressentimento e sangue. Um cenário que parecia insolúvel, eu imagino. Nenhuma diplomacia humana ia dar conta de unir aqueles dois mundos tão diferentes. E é justamente no meio desse caos total, desse quase um apocalipse cultural, que o céu decide intervir. E aí a história toma um rumo que quebra qualquer expectativa da gente. Exatamente. Porque, pensa bem, num cenário tão crítico, a lógica nossa, humana, pediria uma intervenção grandiosa, né? Através de um exército poderoso, luzes no céu, ou, no mínimo, um general carismático, um teólogo brilhante. Mas quem é que aparece? Juan Diego, um homem indígena extremamente humilde, que já estava ali na casa dos 60 anos de idade. Ele era um trabalhador super comum, recém-convertido à fé cristã e que caminhava longas distâncias descalço todos os dias. A pessoa mais improvável. Sim, ele era a personificação da invisibilidade social da época. Ninguém olhava para ele. E quando ele relata um encontro com uma imagem radiante, a Virgem Maria, que aparentava ser uma jovem adolescente, a reação dele é a mais humana possível. Ele se considerava tão pequeno, tão desprovido de importância, que ele implorou para que ela escolhesse outra pessoa. Sério? Ele tentou passar a bola adiante. Tentou. Ele literalmente pediu que ela enviasse alguém de renome, alguém que fosse respeitado pela sociedade, porque só assim o bispo ia de fato acreditar na mensagem. Nossa, isso é uma analogia perfeita para a nossa vida. É como ser convocado para assumir a missão mais crítica e complexa da empresa ou do mundo e sentir que não se tem nem o currículo básico para entrar naquela sala, sabe? Isso me faz pensar bastante. Por que o céu complicou tanto as coisas? Como assim? Se o objetivo era convencer as autoridades e parar com aquele massacre cultural todo, por que não aparecer direto lá dentro do palácio do bispo? Tipo, com trombetas e uma luz imensa, em vez de fazer um senhor simples caminhar quilômetros enfrentando rejeição e humilhação. Olha, essa doída toca bem no cerne da pedagogia divina, sabe? Remete direto àqueles ensinamentos de Jesus sobre a humildade. O mundo age sempre com muita pressa, querendo ostentação, poder militar, para resolver conflito na base da força. Mas a lógica do alto é diametralmente oposta a isso. É outro ritmo. Exato! O céu valoriza muito a cooperação humana. E existe um desejo claro de que a mensagem nasça de uma humildade verdadeira.
A resistência do Juan Diego logo no começo não era preguiça ou, sei lá, desobediência, era um reconhecimento super sincero da própria pequenez dele. O coração dele não tinha espaço para orgulho. Fica evidente que Deus fala no extraordinário, mas se revela no simples. Isso muda tudo. Deus fala no extraordinário, mas se revela no simples. É lindíssimo. E Juan Diego acaba aceitando a missão, né? Só que o caminho não é um mar de rosas. O bispo dá umas belas portas na cara dele, rola uma frustração imensa, e aí acontece algo que eu acho sensacional. Algo que tira essa história de um pedestal distante e joga ela direto na sala de estar de cada um de nós. A urgência da vida bate a porta dele, não é? Bate, e bate com desespero. O tio do Juan Diego, o Juan Bernardino, que era tipo uma figura paterna muito forte para ele, adoece gravemente, uma febre repentina e mortal, e o cenário muda na hora. Aquele homem humilde é consumido pelo pânico, por aquele medo terrível de perder quem a gente ama. A ansiedade gritando. Sim, e o que acontece em seguida é de uma humanidade que chega a cortar o coração. Ele toma a decisão que qualquer um no desespero tomaria. Ele desvia. Ele foge da missão. Foge, ele muda a própria rota, literalmente. Ele precisava buscar um sacerdote na cidade para dar os últimos sacramentos para o tio, que ele achava que estava morrendo, e para fazer isso mais rápido e principalmente para evitar encontrar a Virgem Maria lá na colina de Tepeyac, porque ele achava que ia perder tempo com aquela missão celestial, ele desvia o caminho, ele contorna o morro. Caramba! Na cabeça dele, a dor e a urgência daquele luto iminente eram muito, mas muito maiores que qualquer compromisso que ele tinha assumido com o divino. Confesso que, olha, é impossível julgar esse homem. Se a gente trouxer isso para o nosso dia a dia, quantas vezes nessa correria frenética que a gente vive, cada um de nós não acaba ignorando os grandes propósitos da vida porque a gente está distraído apagando incêndio. É a ansiedade paralisante do cotidiano, sabe? O desespero de pagar um boleto, a dor de ver alguém da família doente, as crises que pipocam do nada. A urgência faz a gente sentir que fugir do essencial é a única saída lógica. Total, a gente se esconde daquilo que é eterno porque o imediato tá doendo demais. Exatamente isso. E aí, como é que essa fuga do Juan Diego termina? Aí é que tá o momento mais acolhedor dessa história toda. Porque a Virgem Maria não fica lá no topo da colina de braços cruzados, ofendida porque ele não apareceu. O divino não tem essa vaidade humana de chefe ofendido, né? Verdade. Ela desce a colina, ela intercepta aquele senhor apavorado bem no meio do caminho de fuga dele, e o que choca é a reação dela. Não tem bronca, não tem lição de moral pelo atraso ou pela tentativa de esconderijo. Ela olha para o desespero dele e entrega uma mensagem de extremo conforto. O acolhimento é absoluto. Ela diz: "Não estou eu aqui que sou tua mãe? Não te aflija essa doença, teu tio já está curado." Uau, é de arrepiar. Em vez de uma cobrança fria, ele recebe puro colo. Uma mãe que primeiro entende o terror daquele filho, acalma a dor dele, para só depois falar de missão. Nossa, isso cria uma ponte emocional formidável para quem nos acompanha agora e talvez sinta que o Criador está distante ou indiferente às nossas pequenas tragédias diárias. A providência nos encontra onde menos esperamos. Ela desce até a gente, inclusive quando a gente está correndo na direção contrária. É a essência de uma fé simples, aquela fé que aprende a confiar que as aflições da terra estão sendo amparadas, mesmo quando a nossa visão está embaçada pela dor. E ao ouvir que o tio estava bem, o coração de Juan Diego finalmente se pacifica, todo aquele peso cai no chão. E é a partir desse silêncio interior que ele finalmente tem condições de atender ao pedido do bispo. O sinal, né? Isso. O bispo exigiu um sinal físico, incontestável. E agora a nossa exploração entra num território onde a física e a química simplesmente silenciam. Aí chegamos ao topo da colina de novo. Pleno mês de dezembro, que lá no México é um inverno rigoroso. O chão estava congelado, a vegetação morta, seca pelo frio, e o pedido do céu é para ele colher flores ali. E não qualquer flor, mas rosas castelhanas vivas, desabrochando em cima da neve. Isso já é um baita milagre. Ele usa a própria roupa, a tilma, que era um poncho super rústico, de fibra de cacto, para guardar as rosas, e desce para o palácio do bispo Zumarraga. E o momento em que ele abre essa tilma diante das autoridades é o instante exato que muda a trajetória do continente americano.
O Juan Diego solta as pontas do poncho, as rosas desabam naquele piso de pedra fria, mas o bispo não cai de joelhos por causa das flores no inverno. O milagre, de fato, estava impresso no tecido. A imagem da Virgem de Guadalupe estava ali, inexplicavelmente gravada nas fibras daquele cacto. E aqui a história cruza a linha da fé e entra na perplexidade material total. Como assim perplexidade material? Aquele tecido de agave é orgânico, é extremamente frágil. A natureza dessa fibra dita que ela deveria apodrecer e virar pó em 20 anos, no máximo. Mas aquele exato pedaço de cacto tecido continua intacto quase 500 anos depois. Olha, cá entre nós, quando a gente escuta falar de um pano de 500 anos, a primeira reação da nossa mente lógica é ter aquele ceticismo natural. É quase automático pensar, ao longo desses séculos todos, alguém deve ter feito um monte de restaurações, ou vai ver só uma pintura muito brilhante de algum mestre da época. Como é que a gente descarta a ideia de que é só uma obra de arte bem conservada? Eu acho esse ceticismo super válido, porque foi justamente ele que motivou incontáveis análises. Quando olharam a trama com lentes infravermelhas e instrumentos modernos, a descoberta deixou qualquer especialista sem palavras. Porque não existe nenhum esboço por baixo daquelas cores. Não tem nenhum traço de preparação do tecido, o que é regra básica para pintura, sabe? Todo quadro precisa de uma base. Todo quadro. E pior ainda para os mais céticos, não existem marcas de pinceladas na tilma. É como se a cor tivesse sido incorporada à fibra do cacto de forma simultânea. E olha, as anomalias vão muito além da resistência ao tempo. O tecido sobreviveu a acidentes extremos que teriam destruído qualquer material comum. Quais acidentes? Em 1791, um trabalhador estava lá limpando a moldura de prata com ácido nítrico, que é um líquido altamente corrosivo, e acidentalmente derramou esse produto inteiro direto em cima da imagem. Espera, ácido nítrico puro em cima de fibra de cacto, isso dissolve matéria orgânica na hora. Era para o tecido ter derretido e feito um buraco no meio. Deveria ter derretido na hora, mas o líquido simplesmente escorreu pelo tecido como se fosse água sobre plástico liso. Pingou e corroeu parte do mármore lá embaixo, mas não abriu um único furo no manto. Deixou só uma mancha bem leve, tipo uma marca d'água, que ainda por cima vem sumindo com o passar dos séculos, sem ninguém mexer. Que loucura! E tem mais. A prova mais assustadora foi no século XX, lá em 1921. Uma pessoa contrária à fé escondeu uma carga pesada de dinamite dentro de um arranjo de flores e colocou direto no altar, bem abaixo da imagem. A explosão foi de uma violência indescritível. Nossa, dinamite no espaço fechado é devastador. Exato. Pedaços pesados do altar de mármore voaram pelos ares, vidraças das casas a vários quarteirões de distância simplesmente estilhaçaram com a onda de choque. Tinha uma cruz de bronze super pesada no altar e ela foi completamente retorcida, como se fosse feita de arame, de tão forte que foi o impacto. E no meio daquela poeira e destruição toda, a imagem. O vidro comum que protegeu o manto não sofreu um único arranhão. E o tecido continuou intocado. E para fechar essa questão física, quando medem a temperatura que o manto emana constantemente, encontram um valor próximo de 36 graus e meio. É exatamente a temperatura de um corpo humano, e especificamente a temperatura corporal de uma mulher grávida. Meu Deus. Ouvindo tudo isso, fica muito claro que nem tudo precisa ser explicado para transformar. Diante de fatos assim, a arrogância humana simplesmente perde a voz, né? Mas assim, eu preciso pontuar uma coisa aqui. Um tecido à prova de bomba e de ácido é um mistério incrível. Maravilhoso, mas um truque físico, por mais impossível que seja, não pacifica uma guerra cultural de séculos. Ele pode gerar curiosidade, juntar multidões, mas não converte de forma tão radical o coração de milhões de pessoas que antes se matavam em sacrifícios rituais. Tinha que haver algo muito intrínseco na imagem para gerar um impacto tão poderoso. Olha, você tocou no coração do mistério agora. O verdadeiro impacto não foi a sobrevivência física do material, mas a linguagem que a imagem utilizou para se comunicar. Aquele manto rústico virou um grande código visual, sabe? Uma mensagem perfeitamente legível para a população daquela época. Para os indígenas, aquilo não era só uma pintura bonita, era um documento cheio de símbolos super precisos. E a revolução já começava pelo rosto da Virgem. Não era o rosto claro de uma colonizadora europeia vindo oprimir, nem o rosto exclusivamente indígena. Era um rosto mestiço.
Numa terra rasgada por derramamento de sangue entre raças, a mensagem do céu surge como a união inquebrável e pacífica entre aqueles dois povos. Essa sutileza de comunicação é simplesmente genial. É harmonizar o que estava estilhaçado, né? E os outros elementos visuais também acompanham essa mensagem, não é? Aquele cinto negro que ela usa, por exemplo, ele está amarrado bem no alto do ventre dela, não na cintura. Lendo sobre a cultura local da época, a gente descobre que essa fita escura posicionada daquele jeito era o símbolo inconfundível para as mulheres indígenas de que elas carregavam uma nova vida. Ela estava comunicando instantaneamente: eu estou grávida. Trago algo novo para este mundo. Exatamente. E os detalhes dessa leitura silenciosa não param aí. O manto dela tem um tom verde azulado. E na hierarquia dos povos da região, essa era a cor exclusiva da mais alta realeza, dos grandes imperadores. Vestir essa cor impunha respeito imediato. Mas o céu usa os símbolos para ensinar e não para oprimir. Esse manto, que é coberto de estrelas, não tem desenhos aleatórios. Quando mapearam as estrelas lá no tecido, descobriram que elas reproduzem de forma exata a posição astronômica das constelações no céu do México, no exato dia e hora da aparição. E tem mais, a imagem mostra a Virgem em pé na frente do Sol, escondendo os raios dele por trás dela como um eclipse perfeito. O Sol era a divindade pagã suprema para os astecas. Era para ele que corações humanos eram arrancados. E lá embaixo dos pés dela está a Lua. É uma declaração silenciosa de poder, mas com humildade, né? Porque ela ofusca o sol e pisa na lua, mostrando que é superior àqueles elementos que antes eram cultuados pelo terror. Mas, ao mesmo tempo, ela não toma para si o trono de Deus. A postura dela, com o rosto suavemente inclinado para baixo e as mãos unidas em reverência, comunica de um jeito cristalino: eu não sou a Criadora. Eu trago o Criador, mas eu reverencio ele tanto quanto vocês devem. É de uma compaixão brilhante. É sim. Foi a linguagem milimetricamente exata que aqueles corações apavorados precisavam ler para encontrar a paz. Nenhuma palavra precisou ser falada, nenhum exército se moveu, e ainda assim os sacrifícios humanos acabaram. Dois mundos que colidiram acharam consolo no olhar de uma mãe mestiça. É arrebatador isso. Fica a certeza de que os maiores sinais nem sempre fazem barulho. Nós passamos a vida inteira clamando para que o sagrado converse com a gente através de trovões, de terremotos ou grandes sinais no céu. E na grande maioria das vezes Deus está sussurrando nos pequenos detalhes diários desenhados sob medida para nossa dor. E a prova final, assim, de que cada milímetro dessa intervenção foi pensado com um amor, sabe, pessoal e quase microscópico, só foi descoberta séculos depois, nos olhos da imagem. Quando instrumentos ópticos de altíssima precisão, aqueles usados na oftalmologia moderna, ampliaram a íris e a córnea da Virgem em centenas de vezes, o que eles acharam ali não era mancha ou tinta. No espaço minúsculo dos olhos, que a gente nem vê a olho nu, revelou-se um reflexo preciso. Espera, um reflexo dentro do olho do tecido, como assim? O que estava refletido? Os da ótica, o olho da imagem capturou e congelou no tempo o momento exato em que o Juan Diego abriu um manto na frente de todo mundo. Quando ampliaram a imagem, encontraram ali 13 figuras humanas minúsculas refletidas. Tá lá o Juan Diego, o bispo maravilhado, um tradutor espanhol, uma mulher negra que trabalhava no palácio e até uma família inteira com crianças. Caramba, é um choque absoluto. É como se a própria retina divina tivesse batido uma fotografia da surpresa daquelas pessoas na sala no século XVI. É a prova de um olhar que capta quem costuma ser invisível, né? Saber que uma mulher escravizada e um senhor humilde foram eternizados ali, refletidos direto nos olhos da Virgem, é de uma beleza que destrói qualquer argumento cínico. Destrói mesmo. E é justamente essa descoberta que traz todo o peso dessa história lá do passado para dentro do nosso silêncio de hoje. Essa narrativa toda que a gente está explorando não é um conto inerte, é um espelho. É um convite vivo para que a gente mude o nosso ritmo. Diante dessa pressa que a gente tem por respostas gigantescas, somos chamados a desacelerar, a olhar com mais compaixão e atenção aos detalhes das nossas batalhas diárias. Com certeza. E isso serve como um abraço inestimável para tantas pessoas que, esmagadas pela rotina, acreditam que nunca acontece nada de extraordinário na vida delas. Essa exploração que fizemos hoje é a prova de que o cuidado não precisa de palco.
Ele opera no homem idoso invisível, no desespero de quem tem um doente na família e num pedaço de tecido que o mundo jogaria fora. Quem aprende a perceber nunca se sente sozinho. Fica então uma grande semente para o nosso coração. Se a inteligência que rege tudo teve o cuidado de parar o tempo e desenhar uma mensagem de amor tão detalhada para curar um povo lá atrás, qual será a mensagem silenciosa que está sendo tecida hoje na nossa própria vida? Nas coisas aparentemente simples dos nossos dias, o que a gente está deixando de ver porque achamos que é simples demais? Olha que provocação maravilhosa para a gente viver com uma fé mais atenta, mais confiante no agora, valorizando a nossa realidade, por mais rústica que ela seja. E se essa nossa conversa ressoou no peito de quem nos acompanha hoje, fica aqui um pedido super especial. Sigam o canal Você Pode com Deus, se inscrevam e compartilhem essa exploração. Enviem direto para alguém que hoje esteja precisando de uma âncora, sabe? De esperança. Um lembrete de que o invisível cuida dos detalhes mais esquecidos. Afinal, o céu inteiro cabe no abraço do simples.